A incrível história de Kenneth Smith, o homem que sobreviveu a 2 tentativas de execução. Você não vai acreditar sobre o que está acontecendo no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Estou falando da história de Kenneth Smith, um homem de 58 anos que está prestes a enfrentar uma situação extrema, a sua própria execução. E olha que isso já aconteceu mais de uma vez. A história é tão surreal que eu preciso compartilhar aqui com vocês. Vem comigo! Fala pessoal, beleza? Eu sou o João e sejam todos muito bem-vindos aqui de volta pro de todo mundo, canal Teoricamente. Se você não está por dentro do que está acontecendo nessa história do Kenneth Smith, vem aqui comigo, relaxa que eu vou te contar tudo com detalhes. Mas antes, aquele procedimento de praxe, que todo mundo já sabe. Deixa aquele like, se inscreve se ainda não é inscrito, se ajeita no sofá, pega aquele lanchinho leve que é para não engordar e vem comigo. O mês era março, o ano 1988. Nesse ano, Kenneth Smith cometeu um crime gravíssimo. Amando do marido de uma mulher, um pastor, ele assassinou brutalmente essa mulher enquanto estava na sua residência. E o marido da mulher, o pastor, por não aguentar aquele crime que ele tinha cometido, o mandato de assassinato, ele tirou a própria vida. Mas a história não para por aí. Pouco tempo depois de ser preso e ser condenado culpado, Kenneth Smith, em 2002, passou pela sua primeira tentativa de execução. É isso mesmo. E acreditem, foi um enorme pesadelo. Os funcionários encarregados da execução tiveram horas para realizar o procedimento, mas algo inusitado aconteceu. Eles tiveram tantas dificuldades para encontrar uma veia adequada e, surpreendentemente, o relógio bateu meia-noite, fazendo com que a sentença da morte expirasse. Vocês acreditam? É isso mesmo, a execução foi interrompida por causa do relógio. Agora, o estado do Alabama está determinado a tentar novamente, mas com um procedimento tanto quanto inusitado, e chegando até ser controverso. O estado autorizou um plano para sufocar Smith. Acreditam? Usando uma máscara hermética. A morte por inalação de nitrogênio geralmente ocorre devido à asfixia, já que o nitrogênio é um gás inerte que não sustenta a vida. Quando alguém inala nitrogênio puro, há uma diminuição rápida da concentração de oxigênio no sangue, levando a uma condição extrema chamada de hipóxia. A hipóxia acontece quando o indivíduo não recebe oxigênio suficiente para manter as suas funções vitais. Os sintomas podem variar, mas geralmente incluem confusão, falta de ar, tonturas, perda de consciência e eventualmente falência de órgãos. Sinistro. Mas calma aí que a história fica ainda mais surpreendente. O Alto Comissariado das Nações Unidas, a própria ONU, alertou que esse método nunca usado anteriormente pode ser considerado como tortura. E pasmem, a própria ONU pediu para que eles abandonassem o plano de execução. Mas, mesmo com todas essas preocupações, o estado do Alabama está decidido a prosseguir com a execução, agendada ainda para esse mês. Em uma entrevista recente, Kenneth Smith revelou o seu estado físico e emocional, descrevendo a sua experiência como tortura. Ele sente náuseas constantes, ataques de pânico regulares e descreve sua situação como insuportável. E além disso, ele pede que o estado do Alabama cancele a sua execução. Pensa. No entanto, o estado está alegando que após inalar o nitrogênio, a sua inconsciência vai ser praticamente instantânea, sem apresentar nenhuma evidência que será plausível para ser acusados de tortura. Médicos e ativistas, por outro lado, alertam para riscos catastróficos, como convulsões violentas e até mesmo vazamento de gás que poderia atingir outras pessoas na sala. O conselheiro espiritual de Smith, o reverendo Jeff Hood, assinou um documento reconhecendo os riscos de vazamento de nitrogênio e afirmou estar arriscando a sua própria vida para acompanhá-lo. A maioria dos especialistas está alegando que o plano do Alabama de execução é extremamente arriscado e coloca a vida de outras pessoas em risco também. O Alabama tem uma das maiores taxas de execução per capita nos Estados Unidos, e esta não é a primeira vez que as suas práticas são questionadas.
Em 2018, por exemplo, houve 3 tentativas fracassadas de injeção letal, nas quais os condenados sobreviveram. Agora, com Kenneth Smith, o Estado está determinado a levar adiante a sua execução, mesmo diante das críticas. Mas e aí, o que pode acontecer agora? Com o cronograma atual prevendo execução para este começo de ano, resta a análise de um recurso que está pendente do Kenneth Smith pelo Estado. E ele pode reverter a situação dele no final ainda. Ele se tornou um dos poucos detentos na história recente dos Estados Unidos a ser levado 2 vezes para execução. Caso a sua apelação seja validada, ou até mesmo a apelação da ONU, ele será o primeiro homem a sobreviver a 2 tentativas oficiais de execução. Agora, se além disso o plano por inalação de nitrogênio for executado, isso vai ser uma situação sem precedentes no Estado. Vocês conseguem imaginar junto comigo como seria ter um tipo de pena desses aqui no nosso Brasil? E ainda mais, fica outra pergunta. Vocês acham que esse tipo de situação, esse tipo de execução pelo lado do governo, resolveria a situação do nosso país? O que vocês acham? Mas e aí, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. E é claro, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa curiosidade que está acontecendo nesse começo de 2024. E por hoje é isso, agradeço quem ficou até o final aqui junto comigo. Nos vemos em breve com mais curiosidades juntos. Até mais!